os aplicativos. No Windows, cada aplicativo é executado em uma janela. E não só no Windows, no Linux também existe essa mesma característica. As janelas possuem elementos comuns. Isto é importante porque mesmo que a gente não conheça um determinado aplicativo, se por acaso abrirmos sem querer esse aplicativo, é possível executar algumas ações básicas, tipo minimizar, fechar o aplicativo, mesmo que a gente não saiba operá-lo. Esta forma de estruturar ou de apresentar a execução dos programas facilita, porque aprendendo a operar alguns programas, você terá bagagem suficiente para que de uma forma bem básica consiga executar algumas ações em outros programas. Vamos ver alguns elementos da janela. Temos aqui um exemplo de um aplicativo. Este aplicativo é o Graph, é um plotador gráfico de funções, então um software específico de matemática. E nós vamos ver alguns desses elementos comuns aos aplicativos do Windows. É lógico que cada aplicativo tem alguma característica própria, mas alguns elementos são comuns. Então vamos lá. O primeiro, pegando de cima para baixo, o primeiro elemento é a barra de título. Na barra de título, normalmente nós temos o nome do programa e o arquivo que ele está trabalhando. Observe que neste caso nós temos lá escrito graph e o arquivo é o custom function.grf. Um segundo elemento muito importante é a barra de menu. Na barra de menu nós temos as operações, todas as ações que nós podemos fazer neste programa. Então nós temos ali, neste caso, menu arquivo, menu editar, menu função, menu zoom, menu calc e o menu ajuda. Quando vocês estiverem lendo um material e ele já fizer a referência, clique no menu editar, opção copiar. Então essa indicação, essa referência indica que nós temos que clicar no menu, neste caso que eu dei como exemplo, editar, vai abrir o menu editar e dentro dele você encontrará a opção colar. Então é muito importante porque ao fazermos consultas a tutoriais na internet, por exemplo, nós vamos encontrar muito esse tipo de estrutura de auxílio. Na barra de título, no lado direito, nós temos três botões, são chamados os botões de controle da janela. O botão que está à esquerda é o botão minimizar, o botão ao centro ele pode mudar de função, então ele pode ser o maximizar e o restaurar. E o botão mais à direita é o botão fechar. Ele fecha a janela e encerra o aplicativo. Um outro elemento, uma outra barra, é a barra de ferramentas. Você deve se lembrar que na videoaula anterior, na parte 1, nós falamos dos ícones que ficam na área de trabalho ou no desktop. Aqueles ícones que estão ali são dos programas que normalmente nós usamos com maior frequência. Pois bem, aqui na barra de ferramentas nós temos atalhos para aquelas ações mais frequentes que são executadas no programa. Se na barra de menu nós temos o acesso a todas as ações deste programa, na barra de ferramenta, para que fique uma operação mais rápida,
o usuário tem à sua disposição os ícones das ferramentas mais comuns, aquelas usadas com maior frequência. Desta forma, como eu já falei, a operação do programa fica muito mais rápida, muito mais fácil. Depois, as outras áreas são áreas específicas. Então, neste caso aí, nós temos essa área onde já está o gráfico dessas funções, né? Nós temos do lado direito uma área dos elementos do programa e que compõe esse desenho, essa plotagem. Então, cada programa, além desses elementos comuns, eles têm também seus elementos específicos, né? Vamos agora ver um pouco mais de detalhe os botões de controle. Os botões de controle da janela, como eu falei, eles são importantes porque eles nos permitem que a gente trabalhe com essas janelas, né? Então, esse mapa mental aí traz uma estrutura interessante relacionada às janelas. Bom, quando um aplicativo está sendo executado, nós sabemos que ele é executado dentro de uma janela. Só que este aplicativo sendo executado, a janela pode estar em duas situações. Ela pode estar visível. Eu estou vendo essa janela na minha área de trabalho, no meu desktop. Então, com a janela visível, eu posso executar duas ações. Ou eu posso ter uma janela maximizada, ou seja, a janela ocupa toda a minha área de trabalho, o meu desktop. Ou a minha janela vai estar restaurada. Ela não ocupa todo o meu desktop. Se a janela estiver maximizada, os botões que aparecem são minimizar, restaurar e fechar. Essas são as três ações que eu posso fazer quando a janela está maximizada. Eu posso minimizar a janela, eu posso restaurar a janela, ou seja, fazer com que ela não ocupe toda a minha área de trabalho, meu desktop, ou eu posso fechar a janela, fechando também o aplicativo. Se a janela está restaurada, ou seja, não está ocupando todo o meu desktop, os botões que aparecem são os botões de minimizar, maximizar e fechar. O botão minimizar, ele vai transformar essa janela em um botão na minha barra de tarefas. O botão maximizar vai fazer com que essa janela restaurada ocupe todo o meu desktop, portanto tornando-a uma janela maximizada. E o botão fechar, assim como na janela anterior que nós falamos, vai fechar a janela e também o aplicativo. Agora, a janela pode não estar visível, ela pode não estar aparecendo no meu desktop. Neste caso, a minha janela estará minimizada. Então, só vai aparecer um botão que representa essa janela na minha barra de tarefas. Barra de tarefas, se você estiver com dúvida, volte na videoaula anterior, na videoaula 1, que lá eu mostro para você aonde está a barra de tarefas. Quando a janela está minimizada, não aparecem os botões, pois a janela não está visível. Então, essas aí são as possibilidades da janela quando eu estou executando um aplicativo. E assim nós encerramos a segunda parte das nossas 4 partes da videoaula.